pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Amém? Aqui, falando sobre Abel, né, que no começo do mundo, Abel e Caim são filhos de Adão e Eva. E eles fizeram um sacrifício para Deus, e Abel, ele fez o melhor sacrifício. Já Caim, ele deu o resto de comida que ele plantava, e ele deu os restos que estavam poucos. Só que, quem vai sentar, pode sentar. Só que Deus, ele recebeu porque foi com amor. A oferta de Caim foi tudo que ele tinha, o melhor que ele tinha, ele entregou a Deus. Então nós temos que ser como Caim, que ele, como Abel, nós temos que ser como Abel, pois ele deu o melhor para Deus. Nós temos que dar o nosso melhor também para ele. Que a gente não venha ser, nós estamos aqui, mas não venha dar só o resto da gente, mas sim a gente venha dar o melhor no louvor, na oração. Então que a gente venha dar o melhor para ele. Continuando aqui no versículo 5, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Então Enoque ele foi transladado porque ele adorava a Deus, ele buscava a Deus e ele agradava a ele. Ele fazia sacrifício, ele fazia tudo que Deus mandava. Então Deus ele ama quem obedece aos mandatos dele. Ele ama quem obedece a sua lei, né? E que nem Josué fala, os irmãos dele, né, sobre Josué, que a gente tem que meditar nessa lei dia e noite, para que a gente venha prosperar. Então, que a gente venha ter fé no Senhor, porque todas essas coisas aconteceram foi pela fé. Então, que a gente não venha deixar de ter fé. No versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Então, aqui é um fato que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não adianta assim nós estar orando, buscando, louvando, mas não tiver aquela convicção que Deus está recebendo. Então, não adianta. Então, que nós jovens venhamos ter sempre a convicção que Deus está recebendo nossas orações e que Ele está vendo a nossa luta aí no mundo afora. Quando vem as tentações, a gente ignora, a gente rejeita. Então, a gente deve ter a fé que Deus está vendo o que a gente está fazendo. Para quando Ele voltar, Ele já está às portas, Ele nos levar para o céu. Então, que nós não venhamos duvidar que Deus está vendo, que a gente venha ter fé, que Deus Ele está nos vendo, está nos abençoando. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, Noé, mesmo Deus ele falou para Noé que construísse uma arca porque veio o dilúvio. Então, Noé ele não esperou para ver o dilúvio para construir a arca. Ele construiu antes de ver, porque é isso que é a fé, né? Que aqui, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então, Noé teve também a fé que ele construiu a arca antes mesmo de ver o dilúvio. Pois ele sabia que Deus ele não mentiria, né? Ele não estava mentindo, Deus estava falando a verdade e ele estava muito decepcionado por aquelas pessoas. Então, ele mandou Noé construir a arca e Noé teve também fé e obedeceu a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, pela graça do Senhor Jesus, que Ele veio aqui na terra e morreu na cruz por amor de nós somos salvos, mas foi mediante a nossa fé. Nós temos fé que Deus, Ele um dia veio aqui na terra e morreu na cruz. Então, a gente tem a fé que um dia Ele vai voltar para buscar a igreja dele. A primeira vez Ele veio para salvar
para salvar os que amavam a Ele. Mas o segundo, Ele vai vir buscar as pessoas que amam, que estão buscando a Ele e estão perseverando pela volta dele e não desiste. Aí em Atos 7, 54 diz: ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e ligavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, e invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não me imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. E aqui está falando sobre a morte de Estevão, como o irmão Gabriel falou. Estevão era um mártir, né? E a palavra mártir significa testemunha, aquele que anunciou, atestou e aquele que anuncia, atesta e a alegria da ressurreição de Jesus. Então ele foi o primeiro mártir na Bíblia. E ele nunca desistiu de clamar ao Senhor. Ele estava ali, as pessoas elas estavam com raiva dele porque ele saía nas ruas daquela cidade e pregava o evangelho para as pessoas. Mas as pessoas desde aquele tempo elas tinham inveja. Então elas estavam com inveja de Estevão, com raiva, e juntaram todas as pessoas e apedrejaram Estevão. Mas ele não desistiu. Quando ele estava morrendo, ele não desistiu de crer no Senhor. Ele continuou orando, continuou clamando, mesmo nos últimos suspiros dele. Então que a gente venha ser como Estevão também. Que muitas vezes quando estamos na escola e as pessoas dizem: olha o crente, fala muito, julga muito nós. Mas nós que temos o Espírito Santo em nós temos que ignorar e saber que Deus está conosco. Então, que a gente não venha se envergonhar pelo que nós somos, porque Estevão, ele foi apedrejado. Não foi só palavras que disseram para ele, mas foi apedrejamento. Eles jogaram pedras nele até a morte. Então, que a gente, quando as pessoas vierem julgar nós temos que ter orgulho de que nós somos servos do Senhor e lembrar que Estevão, mesmo na beira da morte, ele pediu que Deus perdoasse cada um que estava apedrejando ele. Amém? Eu abençoe a oportunidade de Jesus, que foi até aqui que Deus nos falar. Aleluia! Aleluia. Tudo é pela fé, né? A palavra nos fala que o justo, ele viverá pela fé. Nós sabemos que até para a gente ter certeza que Deus existe, nós temos que ter fé, porque nós não vimos Deus, nós não conseguimos ver a Deus, mas em busca constante, em obediência, nós sentimos a presença dele, amém? Só para complementar, eu queria pedir a aquele que está com sua Bíblia, abrirá em Efésios capítulo 6, versículo 2. O Senhor tem falado em fé essa noite, mas o Senhor também quer falar sobre obediência. Efésios 6, versículo 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e seja de toda a vida sobre a terra. Eu vou ler de novo: honrar o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e seja de longa
vida sobre a terra. Aleluia. Meus irmãos, a obediência, a palavra obediência, ela traz para a nossa vida só benefícios. Eu já tenho falado aqui algumas vezes que a obediência, ela só traz benefício. Quando nós obedecemos a Deus, que é o primeiro de tudo, quando nós obedecemos a Deus, nós temos benefícios para com Deus. Mas o Senhor Jesus, irmão Adriano, Ele desceu nessa terra e Ele falou: novo mandamento vos dou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas aqui nós acabamos de ler que o Senhor Ele fala: nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Para quê? Para que os teus dias sejam prolongados aqui nesta terra. Mas entrando numa reflexão dessa palavra, se a gente parar para pensar, quando a palavra de Deus fala: honrai teu pai e a tua mãe para que os teus dias aqui na terra sejam prolongados, é porque o teu pai e a tua mãe, jovem, de maneira alguma quer ver o teu mal. É porque, jovem, o teu pai e a tua mãe de maneira alguma quer ver você, mulher, casada com um homem que não presta. De maneira alguma, seu pai e a sua mãe, jovem, quer ver você casado com uma mulher que não presta. De maneira alguma, jovens, o teu pai e a tua mãe quer ver você se dar mal na vida. De maneira alguma, o teu pai e a tua mãe quer ver você sentir dor. De maneira alguma, o teu pai ou a tua mãe quer ver você mal na escola, quer ver você mal no trabalho, nas finanças. E por mais que seja um pai ou uma mãe estruturado, de maneira alguma o pai ou a mãe vai desejar mal ao seu filho. Deixa eu te dizer uma coisa, jovem, essa noite. Obedece o teu pai e a tua mãe para que os dias na tua terra sejam prolongados. Mas por quê? Porque de maneira alguma, se você obedecer o teu pai e a tua mãe, você vai se dar mal na vida. Tu entende isso, irmãos? Se tu continuar obedecendo o teu pai e a tua mãe, jamais, primeiramente a Deus, e obedecendo o teu pai e a tua mãe, jamais tu vai quebrar a cara com uma mulher. Da mesma forma, a mulher jamais vai quebrar a cara com um homem. Mas obedece, irmão. Obedece teu pai e a tua mãe para que você venha se dar bem nos teus estudos. Me diga aí, um jovem, levanta a mão. Eu quero que você levante a sua mão. Se um dia quem estuda pela manhã, ou se um dia quem estuda pela tarde, o pai chegou, a mãe chegou e disse: ei, meu filho, pode ficar dormindo, não precisa ir para a escola. Eu quero que você levante a sua mão se você tem um pai ou uma mãe que já disse isso para você. Sabe por que não tem, irmão? Já disse para tu, André? Só quando está chovendo, mas teve um motivo. Teve um motivo. Mas se não tiver motivo, jamais a mãe ou o pai não quer ver o filho estudar. Sabe por quê? Porque a mãe e o pai sabem muito bem que se o filho estudar, que se o filho se dedicar, lá na frente ele vai ser bem sucedido. Jamais, André, um filho, quando está se preparando para sair, um jovem está se preparando para sair para alguma festa, jamais a mãe e o pai vai querer que ele saia. Ele pode até sair, mas o coração do pai e o coração da mãe fica desse tamanho. E o desejo do pai e da mãe é jamais deixar o filho sair. Porque ele sabe, o pai e a mãe sabem que se o filho estiver em casa, está debaixo da sua proteção. Mas se estiver fora na rua, com as amizades, com bebedeira, a mãe e o pai, a única coisa que pode fazer é orar. Mas se você continuar obedecendo a teu pai e a tua mãe, meu irmão, você pode ter certeza de uma coisa: você vai viver bem muito. Você vai viver bem muito.
Você vai ter um bom casamento. Você vai ser abençoado por Deus. Irmão, é uma palavra sobre a obediência, é uma palavra que às vezes requer uma reflexão. Sabe por quê, irmão? Nós vamos partir para um lado também de agradecimento. O agradecimento também, Fábio Júnior, ele vem junto com a obediência. Você sabia disso? E às vezes, jovens, vocês não têm agradecido pelo que o pai e a mãe de vocês já fizeram por vocês. Quantas vezes você, para um pouco para refletir, quantas vezes você já não vestiu uma roupa e disse: essa roupa aqui está esticada, essa roupa aqui está rasgada, essa roupa aqui não tem marca, esse sapato meu está descolando, mãe, eu quero um iPhone, e a mãe não pode dar e você fica insistindo. E cadê a parte de ser grato aos seus pais? Obediência e gratidão, jovens, você tem que ter. E se você anda com uma camisa que não é de marca, pode ter certeza de uma coisa: não é porque teu pai é mão de vaca, não. Não é porque teu pai não quer dar, é porque não tem condição. E se ele tivesse, ele dava. Se você anda com uma chinela de dedo, não é porque teu pai não quer te dar uma Kenia ou uma sandália da Nike. É porque não tem condição de dar. Porque o pai, quando tem condição, ele quer dar o melhor para o filho. E deixa eu te dizer uma coisa: seja grato pela roupa que você tem, seja grato pelo sapato que você tem, seja grato pela cama que você tem, seja grato pelo celular que você tem, seja grato por tudo que os teus pais já te deram, porque o que eles te deram foi o melhor que eles podiam te dar. Seja obediente e seja grato, Davi, a sua conta. Às vezes tem pedido algo à tua avó e tua avó não tem, porque não tem, meu filho. Quando chegar em casa, você chega para a sua avó e diz assim: vovó, muito obrigado por tudo que a senhora já me deu, porque ela é uma segunda mãe para você, meu filho. E eu quero encerrar, quero convidar todos para ficarem em pé em nome de Jesus. Aos convidados, aos convidados